Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 25 de julho, agora 20 horas e 16 minutos aqui na Espanha, no Brasil 15 e 16 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico semanal da BTC, porque o que acabou impondo essa corretiva da BTC, que foi beijar a VWAP mensal ali no patamar de 21.600, chegamos a fazer hoje 21.683. A VWAP mensal está um pouquinho abaixo, em 21.500. Foi justamente porque essa nossa figura triangular aqui acabou explodindo para baixo e se deparou com a laje, que é a VWAP mensal. Mas o fato é que, olhando para o gráfico das VWAPs, é normal a BTC ceder à força gravitacional da VWAP mensal, formar um pullback para depois se dirigir em direção à VWAP anual ali entre 32 e 33. Agora baixou um pouquinho, estava em 34 mil anual, baixou um pouquinho para 33. Mas olhando aqui o gráfico semanal, o que aconteceu foi que na virada da VWAP semanal, né, de domingo para segunda, o mercado rejeitou a formação de um corpo real para cima da MM200. Então agora a gente está aprisionado entre a MM200 no semanal, que está em 22.600, e a VWAP mensal, que segue ali em 21.500. Então a gente está nessa prisão. Agora 22.600 foi uma resistência rejeitada pela primeira vez. Agora, dentro do Price Action, que é o estudo do padrão comportamental dos ativos, a partir da segunda tentativa, terceira, normalmente o preço já alcança a sua faixa de justiça. Então, como a gente testou agora de baixo para cima a MM200, não conseguimos transpassar, vamos ver se a partir da próxima tentativa a gente consegue promover aqui a criação de um corpo real para cima da MM200. No intraday, basicamente, a gente percebe o que aconteceu no momento da virada da VWAP diária e semanal. Olha o que aconteceu. Foi justamente no momento da virada em que o mercado iria desenhar um corpo real de candle acima de 22.600, que o mercado rejeitou. Lembrando que boa parte da liquidez do mundo cripto é formado por bolts que operam a VWAP de uma maneira muito intensa. Então a gente basicamente lambeu, esgarçou a lower aqui. Voltamos rapidamente para a VWAP, beijamos aqui a lower de novo aqui já no início da tarde aí no Brasil e voltamos para a VWAP também de novo. Mas enfim, essa foi a realidade gráfica que norteou o comportamento da BTC nas últimas horas. Foi basicamente uma rejeição da formação de um corpo real para cima da MM200 no semanal, mas a gente segue a nossa acumulação triangular no semanal. O nosso triângulo no diário acabou explodindo para baixo, para buscar justamente a VWAP mensal, que segue ali em 21.500. Nem chegamos a bater 21.500, pode ser que a gente ainda bata, mas o fato é que é uma movimentação normal. Depois que a BTC supera a VWAP mensal, ela ainda fica sujeita a essa força gravitacional. Então formou aqui um pullbackzinho. Agora na próxima pernada a gente deve buscar essa camada aqui próxima de 28, 29, talvez 30 mil, formar uma subonda 2 e numa onda 3 buscar aqui algo em torno de 32, 33 mil dólares. Tem muita coisa acontecendo, gente. Uma baleia misteriosa acumulou mais de 3 bilhões de dólares em BTC nos últimos 3 dias. É um wallet que ninguém sabe a quem pertence, pode ser até um wallet institucional. E a Bitfinex, a dona do Dollar Tether também, e uma das maiores exchanges criptos do mundo, criou um aplicativo P2P capaz também de não só promover a comunicação entre dois interlocutores, né, como um FaceTime ou um WhatsApp, mas também a transferência de ativos criptos. Por enquanto está disponível só o USDT e BTC na Lightning Network. Então, por enquanto, o projeto só suporta transferência de BTC via Lightning Network e USDT. Mas, enfim, o fato é que esse aplicativo que está sendo considerado pelo mundo cripto o pioneiro em termos de dApps rodando em blockchain, capaz de promover uma interação visual e comunicativa
e permitindo transferência de ativos, é verdadeiramente um divisor de águas. Não tem uma central capaz de coletar os dados, não é possível também a interceptação dessas conversas. Os usuários, eles estão protegidos de ponta a ponta. Não é possível também órgãos estatais como o Poder Judiciário promover uma interferência ou uma interceptação dessa comunicação. Então é um lançamento novo, é um bate-papo em P2P rodando em blockchain. E é só o começo dessa mega revolução que está se desdobrando. E um ex-consultor do Goldman Sachs, que fundou uma gestora de ativos, a Real Vision, o Raul Pal, segundo ele fez um estudo aprofundado sobre o que verdadeiramente nortearia a valorização da Bitcoin, e ele chegou à conclusão de que o que guia a valorização da BTC é o M2, é o suprimento mundial monetário, o Money Measure Supply. Segundo ele, a BTC valoriza na exata proporção da expansão do suprimento monetário global. Segundo esse Raul Pal, como não há notícia de uma moeda fiduciária emitida por um Estado que tenha sobrevivido, que não tenha sido carcomida pelo processo inflacionário, segundo ele, o caminho, o viés de valorização da BTC vai se estender por décadas, talvez por mais de uma centena de anos. A conclusão dele no sentido de que o que guia a valorização da BTC é a expansão da oferta monetária. Enfim, é mais um indicador a ser considerado. Vamos ver depois se outros analistas respaldam essa constatação. E os comerciantes de treasuries norte-americanos esperam uma mudança radical de sintonia do Federal Reserve, já que o setor de serviços norte-americano, que é o segmento predominante dentro da economia norte-americana, caiu tão rápido quanto um meteoro. E isso pode fazer com que esse viés hawkish do Fed não se perpetue por tanto tempo. O mercado já precificou o aumento de 75 pontos base que vai ser anunciado nessa semana. Vamos ver se essa queda no setor de serviços influencia em alguma alteração desse viés hawkish do Fed. O Putin agora anunciou, através da Gazprom, a sua estatal de gás natural, que está reduzindo pela metade o fornecimento de gás pelo Nord Stream 1. Segundo o Kremlin, condições técnicas de uma outra turbina levaram a redução para menos de 20%. Já estava em 40%. Agora caiu para 20%, já que já havia um imbróglio com a turbina que tinha sido enviada ao Canadá. Então o Nord Stream 1 está praticamente fechado, vamos colocar assim, com menos de 20% da capacidade. Por isso os preços do gás natural na Europa voltaram a disparar, e a China está planejando um fundo imobiliário de até 44 bilhões de dólares para salvar o setor imobiliário em sérias dificuldades. É sabido e ressabido que o setor imobiliário e de hipoteca chinês está quebrado. Vamos ver se essa liberação aqui desse crédito consegue salvar esse setor. A China, que tá num movimento contrário aos bancos centrais do Ocidente, segue com essa política expansionista monetária. Talvez isso seja ali um refresco para o começo dessa recuperação dos mercados mundo afora, mas vamos ver. O aperto quantitativo do Fed a gente vai saber agora no anúncio dessa semana. A Bitcoin segue resiliente. A gente está fazendo incursionar as duas linhas superiores aqui do canal de Keltner. A terceira está vindo. Isso aqui é um indício forte de reversão de tendência, já que a BTC migrou para a banda superior do canal de Keltner no diário. Na projeção, a nuvem está estreitando. Sempre que o canal encontra a nuvem migrando, sempre que o ativo, faz as duas linhas superiores encontrarem a nuvem migrando para a banda superior, é um indício forte de reversão de tendência, como aqui. Vamos ver se essa mesma movimentação se repete aqui. Mas eu tenho para mim que a BTC está muito resiliente diante da gravidade
não só do cenário geopolítico, mas do cenário financeiro internacional. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.